Olá, engenheiro projetista, seja muito bem-vindo à segunda aula da semana do Projetista de Sucesso. Eu me chamo Flávia Prado, eu sou engenheira assim como você, e eu pretendo nessas três aulas trazer aqui alguns conceitos de maneira que você entenda como é que você pode conquistar projetos maiores, como é que você faz para captar clientes, né? Aqueles clientes que realmente valorizam o nosso trabalho e faturar mais com isso tudo. Nessa aula, vamos falar sobre o caminho que você deve percorrer para conquistar aí esses projetos maiores, né? Fazer melhores projetos e construir um gabinete de projeto lucrativo aqui em Portugal. Então, na primeira aula, eu falei sobre os erros que estão a travar aí o teu crescimento, né, enquanto projetista. Eu falei também do perigo de ficar cobrando barato, porque se você cobra muito barato, você não consegue sair ali de um ciclo de um certo tipo de cliente. Eu mostrei também qual é o cliente ideal. Quem é o cliente que você deveria de estar aí perseguindo, né? E a verdade é mesmo essa. Existem dois tipos de clientes. Na aula anterior eu falei sobre isso. E de fato tem um certo tipo de cliente que é aquele que valoriza o nosso trabalho, que é aquele que acaba por nos ajudar a fazer o nosso gabinete crescer. Eu falei também sobre a falta de noção de tempo, né? O fato de você não ter a noção do tempo que é preciso para fazer um certo tipo de trabalho e não ter também a noção real do teu próprio tempo, da tua agenda, acaba por te atrapalhar também não conseguir aqui algum crescimento sustentável. E por fim, eu acabei por falar também do erro de ficar sempre com os projetos pequenos, né? Fazer aquilo que você está mais confortável de fazer e o impacto que isso traz para a tua carreira no fim das contas. Se você não assistiu a primeira aula, gente, eu vou pedir pausa aqui o vídeo, tá? Vai lá na primeira aula, assiste a primeira aula toda, porque ela vai ser muito importante para você. E aí sim, depois volta aqui e continua a aula 2. Por isso, olha, vê aqui embaixo o link, tá bem? Clica aqui embaixo, porque eu vou deixar aqui disponível a aula 1 para você. E assim você assiste e depois volta aqui para assistir a segunda aula também. Depois que você assistiu a primeira aula, eu tenho a certeza absoluta que você teve vários pontos que tenha se identificado, né? Eu própria, quando eu falo para vocês desses pontos, eu passei por eles lá no meu início também. Eu sei perfeitamente a nossa dificuldade, né? A gente achar que trabalha muitas horas, a gente se perder no tempo, né? Dar um prazo para o cliente e chega na altura a gente não consegue cumprir. Trabalhar para cliente que estão sempre negociando o nosso valor, gente. Quantas vezes isso pode acontecer conosco, né? Isso aí é uma prática. Então, quando a gente está no início, então, quando o cliente sabe que a gente é muito novo nisso, de repente vem aquele gatilho e ele faz isso exatamente conosco. E aquela frustração de entregar o projeto e muitas vezes não ter a segurança de saber que, poxa, entreguei bem feito, entreguei completo, muitas vezes, quando a gente está no início, então a gente passa muito por isso, não é? E eu sei como é que isso é desgastante, porque, como eu já falei para vocês, não foi nada que eu não tenha passado também no meu início. Mas agora eu quero que você entenda uma coisa muito importante. O problema não é a falta do esforço, né? Não é porque você não é bom o suficiente. Na verdade, falta a estratégia certa para você entender o que que você poderia estar fazendo que você não está fazendo nesse momento. Depois vem aquelas desculpas, né? Não é porque o mercado está saturado, ele não está saturado. Na verdade, ele até está saturado daqueles profissionais que não têm a estratégia que eu quero mostrar para vocês. Você está seguindo um modelo de trabalho que, no fim das contas, não vai garantir aquela previsibilidade, estabilidade financeira desse negócio que você pode estar começando agora. E é por isso que eu vou te mostrar o caminho certo, porque no fim das contas, gente, existe um modelo prático de como fazer isso da maneira certa, né? E como é que os projetistas bem-sucedidos fazem no fim das contas, porque há uma diferença, e há uma grande diferença, e é isso que eu vou mostrar para vocês agora. E é engraçado porque quando eu descobri esse modelo, foi como se a minha ficha tivesse caindo, né? Se eu soubesse disso antes, sabe aquela coisa? Se eu soubesse disso antes, a gente já estava com uma alavancagem enorme lá na frente. Eu sempre achei que o problema era o cliente que não queria pagar mais. Eu sempre achei que o mercado também não valorizava o projetista. Mas a verdade é que eu é que não sabia estruturar o negócio como deve de ser. Eu não tinha um método, eu não tinha um procedimento de como entregar os projetos para atrair aqueles clientes certos, né, e poder cobrar o valor justo do trabalho. Então, nessa aula, eu vou trazer para vocês os 5 pilares que vocês precisam aí seguir
para ter uma carreira bem-sucedida na área de projeto, tá? São também os 5 pilares que eu tenho partilhado aqui com as dezenas de alunos que eu já tenho, que tenho os ajudado a transformar a sua carreira enquanto projetista, a terem de fato sucesso nessa área profissional. Quando você aplica esses pilares, o meu objetivo é que você consiga conquistar mesmo o cliente certo, tá? Que você fature mais aí no gabinete, claro que sim. Chega no final do mês, gente, é muito aflitivo a gente ver o tempo que passou e aquilo que a gente não conseguiu alcançar. E, claro, né, conquistar os clientes que de fato valorizam aqui o nosso trabalho. Então vamos lá, vamos começar aqui pelos pilares, tá? Eu tenho certeza absoluta que vai ter alguns pontos que você vai falar assim, cara, por que que eu não tô fazendo isso ainda? Então, muita atenção, pega o papel e uma caneta, pode ser importante para você anotar alguns pontos que eu vou falar aqui agora. O primeiro pilar tem a ver com o tipo de projeto que você faz. Eu lá no meu início, eu também comecei assim, né? Eu só fazia projetos de licenciamento. Lá na primeira aula, eu falei que o projeto de licenciamento era o projeto que o cliente precisa para poder obter a licença de construção, né? E que muita gente enxerga esse projeto de licenciamento apenas como uma parte burocrática, apenas como se fosse um proforma. Basicamente, o cliente entende que ele recebe o projeto, entrega na Câmara, vai ser aprovado e finito, né? Não tem mais nada para além disso. Afinal, o projeto era só um documento que ele precisa para ultrapassar essa situação e ter acesso à licença. Só que quem já trabalhou na área sabe perfeitamente que não é bem assim, né? O projeto de licenciamento, ele é um projeto bastante simplificado. Ele é um projeto que cumpre claramente a lei, mas ele não promove aqui a resolução de problemas na obra, por exemplo. Mas quando a obra começa, é aí os problemas começam, porque não há uma compatibilidade entre as especialidades, porque a própria planta ela não está pensada para as espessuras de tudo aquilo que vai acontecer naquela obra, não é? E então começa a haver dúvidas de execução. E aí, quem é que o cliente chama para resolver? É o construtor? Não. Aí o cliente chama você, que é o projetista, para resolver esses problemas. Então, mesmo que você seja um projetista que só faça projetos de licenciamento, é possível sim que lá na frente, quando a obra começar a dar problema, o cliente vai te contactar e vai te pedir aqui algumas soluções para o problema dele, né? Só que o pior disso tudo é que quando você deu o orçamento lá atrás, você não pensou em nada disso. Dentro dos nossos honorários, a gente tem que ter uma coisa chamada assistência técnica, e você não contou com nada disso. E aí, o que que acontece? Você começa a trabalhar de graça. Você começa a apagar um fogo atrás do outro, e se você já tinha pouco tempo para fazer os trabalhos que estavam na cadeia dos trabalhos, ainda ficou pior, né? Porque no fim das contas, você está dando o apoio à obra de um trabalho que você não foi contratado para fazer. E aí foi aí nesse momento, né, com vários probleminhas desse tipo, que eu percebi que o projeto de licenciamento ele é um erro estratégico, porque o projeto de licenciamento ele tem um valor limitado. O cliente quer o preço mais barato porque ele não vê valor nenhum no projeto, aliás, ele nem entende o valor do projeto até começar a obra. Vamos pôr as coisas assim. Porque no fim das contas o cliente acha que é só uma obrigação, né? É como se fosse a gente pagar o imposto, né? Ele paga porque ele sabe que se não pagar esse projeto, ele não consegue ultrapassar essa situação de começar a construir. Então, eu comecei a me deparar com uma situação que é, pô, como é que eu posso ultrapassar isso? E aí eu entendi, gente. Eu entendi, porque o ouro disso tudo é a gente começar a fazer projetos de execução. Porque o projeto de execução, ele para já nos traz uma evolução profissional brutalíssima. A gente começa a estudar a fundo a obra, nós conseguimos perceber melhor soluções construtivas. É verdade, a gente tem que estudar muito mais, a gente vai sair super da zona de conforto, mas no fim das contas, a gente vai fazer um projeto todo detalhado para a obra. O cliente fica muito mais satisfeito com esse tipo de detalhe. Esse cliente entende que um bom projeto pode fazer por ele. Ele entende que ele tem maior controle da obra. Por quê? Porque ele fez um projeto de execução que vai ter um mapa de quantidades, né? Então ele consegue até fazer um concurso mais justo do empreiteiro. Ele consegue ter o tal maior controle da obra. Ele consegue um controle maior até do tempo da obra e vai ter menos desperdício. Agora, para você perceber claramente a diferença entre um projeto de licenciamento de execução, eu quero te mostrar isso aqui na prática, né? Porque isso também é outra coisa que eu tenho que partilhar com vocês. Eu, durante muito tempo, ouvia falar em projeto de execução e eu não sabia qual era a diferença entre o projeto de execução e de licenciamento. Por quê? Porque não me chegou na altura, né, lá no meu início, bons exemplos de projetos em que eu claramente visse qual era a diferença efetiva de uma coisa para outra.
Eu vou abrir aqui alguns projetos reais, tá? De construção. Essa construção aqui que eu vou mostrar para vocês é até uma obra que está sendo feita nesse momento. E eu vou mostrar para vocês exatamente a diferença entre uma coisa e outra para vocês terem mais noção do que a gente está falando. Então, eu trouxe aqui um exemplo do mesmo projeto, tá bem? Nada tem de diferente, gente. O mesmo projeto, a gente está falando do mesmo local da obra, tá certo? Só que eu queria mostrar para vocês visualmente os elementos que tem um projeto de licenciamento e um projeto de execução. Nota-se claramente a diferença. E uma das grandes diferenças é o quê? Olha, no projeto da arquitetura até você vê a diferença. Eu tenho aqui a espessura da parede, isso aqui é uma fração, esse aqui é outra fração, a gente está falando da cave, eu estou olhando a planta. Ok? Então, o que que acontece? Olha, eu tenho aqui a minha caixa de esgoto que vai ter bombagem, né? Eu tenho aqui a caixa cá fora. Você pode ver que as linhas, elas são, né, são unifilares, que a gente chama unifilares, tá bem? Eu não tenho um grande nível de detalhe aqui. Certo? Eu estou cumprindo as regras do regulamento, como é lógico. O meu projeto vai ser aprovado lá no SMAS, lá nos serviços municipalizados, tá tudo bem. Mas entende que o nível de detalhe de tudo não está aqui. O nível de detalhe de tudo está aqui. Aqui eu consigo saber exatamente quais são até os dispositivos, né? Aquelas ferramentas que a gente tem, né? Onde é que eu vou ter TEIs? Eu estou falando de um projeto de esgotos, certo? Onde é que eu vou ter uniões? Na hora de fazer o mapa de quantidades, esse aqui me traz muito mais clareza do que esse, né? Como é que vão ser feitas as ligações efetivamente? Um construtor que esteja em obra, ele vai fazer, gente, olha, ele tem aqui a obra toda feita em desenho. Todos os problemas de constrangimento, de compatibilização entre especialidades, eu consigo ver aqui, ok? Se vocês forem ver ao pormenor o projeto de arquitetura, olha aqui o projeto de arquitetura. Eu já tenho a estrutura alocada aqui dentro. Então, eu sei exatamente quais são os elementos das paredes. Eu vejo aqui, olha, parede dupla. Eu tenho um isolamento aqui dentro, ok? Aqui eu tenho um muro de betão. Então, esse é um nível de clareza que eu quero que o meu cliente tenha. Quando eu entrego um projeto para o construtor, ele vai ser capaz de ver tudo, ok? Olha o tubo de ventilação aqui, tá certo? Vou dar aqui um outro exemplo. Projeto de AVAC, que é o projeto de climatização. Olha, nesse caso aqui, a gente está falando da sala dessa mesma construção, gente. Estou falando do mesmo imóvel, tá bem? Eu estou falando do mesmo lugar, tá certo? Tá vendo essa janela aqui? Essa janela aqui é a mesma janela que essa daqui. Essa janela aqui é a mesma janela que essa daqui. Só que eu tive aqui uma mudança de mobiliário, né? Porque no projeto de licenciamento, projeto de execução, o cliente decidiu mudar o formato da sala, né? O que que ele ia colocar, como é que ia ficar o sofá e tudo mais. Só para vocês terem uma ideia, né? Eu tenho aqui o recuperador de calor, eu tenho aqui o recuperador de calor. E eu tenho aqui, olha só a quantidade de condutas eu tenho para poder fazer o ar-condicionado com difusores lineares. Olha a quantidade de espaço do teto falso que eu tive que alocar à climatização. Imagina que a gente estivesse falando de um projeto de licenciamento, que é uma coisinha assim, né? E que eu tenho, de fato, aqui dito, olha, qual é a dimensão da minha conduta, mas entende, não é a mesma coisa? E de repente você precisa passar um tubo de esgoto nisso tudo e não percebe que não conseguimos passar as duas coisas no mesmo espaço. Então, esse é o nível de detalhe que eu quero entregar para o meu cliente. Entende? É claro que o meu cliente ele tem a perfeita noção do quanto vai ser benéfico para ele ter tudo isso detalhado. Por quê? Porque se eu não tenho isso tudo detalhado, como é que você vai saber sequer qual é a altura de teto falso que eu preciso para poder construir? Então, eu tinha que trazer para vocês aqui um exemplo muito claro das diferenças. E eu estou falando de esgotos e AVAC. Na estrutura, também existem outras coisas que ficam em detalhe muito mais profundo quando a gente faz a execução, né? Assim como na própria arquitetura, né? Se tiver colegas arquitetos aí, vocês sabem daquilo que eu estou falando. Se não sabiam, ficam a saber, tá bem? Aqui eu tenho um detalhamento de revestimentos muito mais pensado, muito mais detalhado do que num projeto de licenciamento. E esse aqui é o pensamento que eu quero trazer para você hoje. Muito porque o projeto de execução mudou a minha vida. Na verdade, o projeto de execução mudou a vida da gente lá da Prada Engenharia, né? O meu gabinete cresceu muito a partir do momento que eu entendi a importância de fazer esse projeto mais detalhado para o meu cliente. Ao ponto de, a maior parte dos projetos que a gente tem projeto de execução envolvido. Então, entende isso? Eu, para o mesmo cliente, eu melhorei o trabalho que é entregue. Então, quando ele vem ter conosco, eu explico para ele exatamente o que ele vai receber. Ah, Flávia, mas e se o cliente é aquele cliente da burocracia? Eu já tive essa conversa com um, dois, três clientes. Se você quer um projeto só burocrático, só uma entrega,
entregam pro forma pra câmara, então não vale a pena contratar a gente, porque a gente vai sair muito caro para aquilo que você quer receber. Eu tenho que ser muito clara com a pessoa quando ela vai ter conosco. Eu tenho muito interesse dele receber um trabalho como deve ser, dele receber um trabalho detalhado. Agora, claro, eu não consigo fazer um projeto de execução se o meu cliente também não contratar no arquiteto um projeto de execução. Mas isso é uma virada de chave na nossa vida muito grande. Se você nunca tinha parado pra pensar nisso, gente, pensa. Escreve aí no papel, tá bem? Projeto de execução vai mudar a sua vida. E é claro que isso é assim, lembra da recomendação que eu falei pra vocês na primeira aula? Né? Chega um ponto que você acaba por ter recomendação do próprio empreiteiro. Olha, eu vou dar aqui um exemplo muito óbvio, tá bem? Pra toda a gente entender daquilo que eu tô falando. Eu fui a uma obra em que eu precisei, aquilo era um vão bastante grande, né? Eu tinha um caixa de store nesse vão muito grande, normalmente não funciona muito bem. Por quê? Porque eu não consigo ter uma caixa de store muito longa, eu preciso ter ela repartida ao meio, aí vai ter, enfim, uma série de coisas. E a verdade é que a gente levou uma viga de betão até o topo da caixa de store, exatamente porque como eu entendi que a gente ia ter uma caixa de store repartida, fazia todo sentido que ela fosse fixa na minha viga de betão. Eu, quando fui na obra, o empreiteiro veio falar comigo, né? Ele falou assim, pô, Flávio, olha, obrigado por você ter colocado uma viga de 70 de altura. Eu sei que estruturalmente eu não precisaria dela, mas foi importante pra mim pra poder fixar a caixa de store. Tô falando aqui um caso pequenino, da gente pensar em detalhe pra obra do cliente. Ora, imagina o empreiteiro ter construído aquela viga pequena, né? E de repente ter que fazer aquele enchimento em tijolo. Esquece, gente. Daqui a uns tempos, quem ia ter problema com aquilo seria um empreiteiro. Por quê? Porque ele ia ter que estar constantemente fazendo a manutenção daquela parede. Entende? Então, é só para explicar para vocês que não é difícil dizer isso a um cliente. Não é difícil explicar para ele mostrando claramente o exemplo de uma coisa e da outra. E nisso tudo até fica fácil você justificar a diferença de valor. Porque visualmente tudo fica diferente, né? Eu não preciso que o meu cliente entenda de obras. Eu preciso é que ele entenda que está pagando uma equipe técnica para pensar na obra para ele. E como é que a gente vai pensar nisso? E eu mostro realmente a diferença entre uma coisa e outra. Então, com isso tudo, eu quero que você entenda que a melhor maneira de você crescer o gabinete, de você poder faturar mais, muitas vezes não é procurar outros clientes. Muitas vezes é você vender para o mesmo cliente um trabalho melhor. Porque entende? Eu acabei por não ter que ficar procurando vários clientes para fazer projetos. Eu basta ter alguns clientes que queiram essa modalidade para eu fazer o meu gabinete crescer, para eu entregar melhores projetos para ele também. Porque o meu objetivo, enquanto estando à frente de um gabinete, é que nós todos engenheiros da minha empresa, sintam que estão evoluindo na profissão. Então, se a gente fica só entregando trabalhos pequenos de licenciamento, chega uma altura que se torna aborrecido para todos nós. Por que não evoluir, tá? Então eu quero trazer isso para você hoje, tá bem? Vocês entenderem que de fato é o projeto de execução que vai levar vocês mais longe. E aí eu sei que há muita relutância, né, de vocês pensarem assim, poxa, mas será que tem cliente que está disposto a pagar esse preço por esse projeto, né? Será que sim? Gente, eu vou dizer para vocês, claramente que sim. Vocês já viram o que está acontecendo na construção civil hoje? Você já viu a falta de profissionalismo que muitas vezes a gente vê, de fato, gente, na prática da construção? Muita gente que começou desde a semana passada, né, eu vou construir, e de repente ele também fica lutando por preço aí, né? Vai dando o orçamento cada vez mais baixo para quê? Para aquele mesmo cliente que quis fazer o projeto burocrático também quis pagar barato. Mas com ele tá tudo certo, foi isso que ele pediu e é isso que ele vai ter. Agora, para um cliente que quer um detalhamento, ele vai conseguir fugir desse tipo de empreiteiro. Eu vou explicar para você por quê e como você pode explicar isso para esse cliente também. Se eu disser para esse cliente que eu estou pensando na obra dele num todo e que no final do meu projeto de execução ele vai ter um mapa de quantidades que vai permitir que ele peça para uma série de empreiteiros orçamentos para a obra dele, só aí ele vai fazer uma triagem gigante do empreiteiro que serve e do empreiteiro que não serve. Então, nesse momento o que eu vejo é muita gente preocupada com a fase da obra, de fato. Muita gente preocupada com o tempo, é uma realidade, né? Quanto tempo vai demorar um licenciamento, uma comunicação prévia, isso a gente não consegue prever. Mas principalmente preocupada como é que vai correr a obra, porque não há nada melhor do que a gente ter uma obra em que o empreiteiro do início é o mesmo empreiteiro do fim. Então, eu tenho que dizer para o cliente que sim, é através desse formato, licenciamento, projeto de execução, mapa de quantidade, que ele vai conseguir fazer esse tipo de triagem. Não existe outra forma, ok? E para além disso, ainda tem que dizer para você uma coisa, que é, um dos nossos grandes parceiros na vida são arquitetos. Certo? E quando a gente começa a trabalhar com um certo nível de arquiteto, gente, o cara que é bom, entende? Que faz tudo detalhado, ele quer que você faça projeto de execução também. Só que para isso você vai ter que provar para ele que você entrega um trabalho bem detalhado, entrega um trabalho como deve ser. Esse arquiteto, diferente de você, ele já está habituado a trabalhar com detalhamento há muito tempo. Então, uma grande forma de você poder crescer de forma sustentável, claramente, é fazer parcerias com arquitetos que já trabalham licenciamento e execução. Aliás, eu, nesse momento posso falar para vocês que eu tenho parceiros arquitetos que eles nem aceitam fazer projetos só de licenciamento. E é claro que se você não está atraindo esse tipo de cliente, né, o cliente investidor, ou o cliente construtor, ou o cliente particular, né, da sua casa particular, ou mesmo o arquiteto, é porque você precisa de ajustar o seu posicionamento. Eu vou ser muito sincera, eu lá no meu início eu também tive clientes assim. E eu acho que em parte muito foi culpa minha. Porque os clientes me abordavam, eu não explicava grande coisa, e eu simplesmente enviava o orçamento e não pedia feedback de nada, né? Basicamente era assim. Os clientes vinham ter comigo como se fosse, eu quero comprar aqui 1 quilo de arroz. E a gente entregava o orçamento do quilo de arroz. E aí, quando eu percebi a forma que eu apresentava o meu serviço, aí tudo mudou. Quando eu comecei a entender que a minha abordagem ao cliente não era mais correta, muita coisa mudou e fez sentido pra nós. Então, presta atenção que eu vou te ensinar aqui, gente, duas coisas muito simples, tá? Gratuito aqui pra você agora, de maneira que você possa realmente ter mais resultados naquilo que você tá fazendo hoje. Anota aí no papel, como eu falei, pega papel e caneta, né? Anota aí. A primeira coisa que você deve fazer, gente, é começar a explicar sucintamente aquilo que você faz e como você faz. Você deve focar em marcar uma reunião com o cliente, a gente pode ser uma chamada, ok? Pode ser uma reunião online, não há desculpa pra isso. Pra você explicar exatamente os benefícios de trabalhar contigo, entende? Eu não tô falando de você fazer um pitch de vendas, não é nada disso. Mas é importante que o cliente perceba que há uma diferença. Há uma diferença entre nós. Há uma diferença entre os serviços que a gente apresenta e que a gente faz, tá bem? Há um pensamento
alinhamento diferente. Não, eu não trabalho só para entregar o documento na Câmara. Não, eu trabalho de forma que você tenha uma obra completamente controlada e que você tenha o detalhe necessário para executar a obra. Eu falo para o meu cliente, eu quero que o seu empreiteiro, ele tenha como plano de ação o meu projeto, e não o contrário. Eu não quero dar liberdade para o empreiteiro para ele decidir o que ele quiser na obra, entende? E é isso que eu comunico ao meu cliente hoje em dia. E aí o que acontece? Você acaba por educar esse cliente, né? O cliente, quando vai ter contigo, tá só à espera ali do documento, no PDF, você fala, não, mas peraí, que é importante eu explicar isso pra você. Até porque você pode até não fazer o trabalho comigo, mas é importante você entender as diferenças pra depois você ficar ciente daquilo que você tá contratando. E aí, com essa pequena conversa, você já fica sabendo, gente, se é um cliente que interessa pra você, se é um cliente que ele valoriza de fato o projeto, ou se é aquele cliente número um, né? Quem assistiu a primeira aula sabe do que eu tô falando. E aí acaba por servir de filtro de qualificação pra você também. Então, quando eu tenho uma reunião com um cliente que eu vejo de fato aonde vai a conversa, eu percebo logo se de fato ele é um cliente do nosso tipo, né? Aquele cliente interessado que vai decidir tudo na fase de projeto para depois ter uma obra eficaz, ou vai ser aquele tipo de cliente que realmente ele nem vai nos contratar no fim das contas, porque não faz sentido. Não faz sentido ele fazer trabalho conosco. É tão simples quanto isso. E a segunda coisa, que também você vai escrever aí no papel, é que não fica à espera que esse cliente bata na tua porta, né? Você precisa de correr atrás dele. Como assim? Criando conexões com arquitetos e construtores que trabalham dessa forma. Porque sim, gente, existem construtores que trabalham dessa forma aqui. Existem construtores que têm um diretor da obra que realmente ele faz o detalhamento da obra, ainda envia para você um e-mail perguntando se está ok, se está de acordo com aquilo que você projetou. Esse é o nível de obra que a gente pretende lá na Prado Engenharia. Esse é o nível de obra que eu quero que você consiga para você também. E aí sim, a gente para de ficar discutindo preço. Por quê? Porque você está entregando um serviço como deve de ser. Esse cliente que vem, ele quer isso mesmo. Ele quer um total acompanhamento técnico que você pode dar. Então, essa ideia de que, porque o mercado de trabalho funciona dessa forma, isso não é verdade. Até porque eu vou dizer para você, gente, uma coisa muito certa, que é aquilo que eu tenho assistido todos os dias. A maior parte dos gabinetes não fazem projeto de execução. A maior parte dos gabinetes não fazem um trabalho tão detalhado e um acompanhamento ao cliente eficaz como deveria de ser. Então, quando você sai desse grupo, você se destaca. É tão simples quanto isso, e claro, né? Comunicação com esses parceiros, eu tô falando de um arquiteto, comunicação com os construtores de maneira clara, porque no fim das contas, nós somos aqueles profissionais que são contratados para a resolução de problemas. Esse é o nosso ponto principal aqui de trabalho. Somos nós. É isso aí. Então a gente tem que ter uma comunicação aberta com os nossos clientes. Tá bem? Então você pode sim estar perdendo uma bela oportunidade de fazer o teu gabinete crescer. E a pergunta que você podia estar fazendo nesse momento é como é que você vai fazer para conquistar esses clientes? Essa é a pergunta, o como. Tá bem? Põe aí bem grande no papel, como. Agora eu quero falar pra vocês sobre o segundo pilar que pode estar aí te sabotando, tá? O teu dia a dia na profissão, que se chama falta de organização interna. E eu sei que pode parecer simples, né? Quando a gente fala em organização, não, cada um tem a sua maneira de organizar, ok. Mas o que eu senti à medida que a gente foi evoluindo em número de processos é que o meu tempo estava cada vez mais escasso. Por quê? Porque eu não tinha um procedimento simples pra mim. Aliás, eu não tinha um procedimento simples nem pra mim, quanto mais pra minha equipe inteira. Então, o que eu fui percebendo ao longo do tempo? Que eu tinha que ter um formato único para qualquer tipo de especialidade. Porque entende? Hoje você começa a trabalhar com uma especialidade só. Amanhã você já agrega uma outra especialidade, outra e outra. Depois de amanhã você já tem parceiros que fazem as outras especialidades também. Como é que eu ia ter uma reunião com o cliente e alocar toda a informação no lugar próprio? Não tinha isso no meu início. Então, era tudo meio solto. E aí, o que que acontece, gente? Além de ficar toda hora apagando fogos o tempo todo, eu não tinha um detalhe da informação daquilo que o cliente pretendia para aquele projeto em específico. E aí, o que que acontece? Isso acaba por provocar acúmulo de tempo naquele projeto, a gente ter que refazer trabalhos. Por quê? Porque eu não tinha um documento único onde eu pudesse alocar toda a informação daquela minha primeira reunião com o cliente. Então, é importante que você se foque sim na organização interna, tá bem? Veja os teus procedimentos, como é que você faz? Porque quando eu trabalho com arquiteto X, eu tenho reunião com o cliente, aonde você aloca essa informação? Quem é que vai precisar dessa informação para trabalhar? Como é que você vai garantir que todas as especialidades estão coordenadas desde o início? Quem é você nesse processo? Às vezes não é a gente que coordena, às vezes é outra pessoa que coordena. Imagina que você é o colega que faz apenas uma especialidade, aonde você tem em detalhe tudo aquilo que o cliente pretende para aquele projeto. Então é isso que eu quero trazer para vocês aqui. Nós utilizamos uma checklist. A gente desenvolveu uma checklist que a gente utiliza para todas as reuniões. Nesse caso, essa checklist ela é bem completa, porque ela fala de várias especialidades, mas nada que impeça você trabalhar com uma checklist também de algo específico aí para tua especialidade. Agora eu quero mostrar para vocês a nossa checklist, né? Quando eu me sento com um arquiteto para ter uma primeira reunião do processo, quando eu me sento com um cliente, né, pra gente decidir coisas, ou às vezes a gente não tem a oportunidade de fazer uma reunião, é um processo muito simples. Gente, uma chamadinha, uma reunião online serve, é suficiente, tá bem? E aí o que que acontece? Olha, eu tenho aqui, eu deixo sempre os dados do cliente, dá muito jeito, né? Porque imagina que, olha, não seja eu a pedir a planta informada, e normalmente não é, né? Imagina que seja o colega que vai fazer águas e esgotos. Ele tem a informação toda, tá? Então eu tenho aqui o nome do cliente, a localização da obra, o nosso número de processo, tá bem? E quem é o gestor do projeto. Porque a partir do momento que vocês, gente, começam a crescer a equipe, é claro que eu faço a gestão de uns projetos, de uns processos, e eu tenho uma outra pessoa que já faz a gestão de outros processos e por aí vai. Então é melhor a gente colocar aqui, no meu caso específico, o nome do gestor. No vosso caso, eu também acho que seja importante colocar, tá bem? Se você tá muito no início, gente, pode ter algumas informações aqui que pra você pode não ser muito relevante, mas à medida que vocês vão evoluindo na própria carreira e na profissão, pode ser importante ter aqui alguns elementos, tá bem? Eu coloco aqui o e-mail e o telefone desse cliente, nesse caso, né? E eu tenho aqui, olha, a descrição do projeto, tem aqui algumas opções, né? A nossa checklist já tem ali algumas opções. O tipo de processo construtivo, que a gente pode estar falando de um tipo de solução construtiva que seja diferente, alguma observação que eu queira pôr, né? Imagina que o nosso cliente, imagina que a pessoa que vai pagar as taxas
taxas, seja o arquiteto. São os dados do arquiteto que a gente vai por aqui. Ou seja, basicamente, eu preciso de colocar os dados, e aqui essas duas linhas acabam por servir para isso, a gente colocar os dados de faturação de quem a gente vai ter que enviar as taxas, tá bem? No nosso caso aqui, é o cliente que paga a taxa diretamente. Mas eu sei que tem alguns gabinetes que eles assumem esse pagamento, depois acertam com o cliente e tudo mais. Como a maior parte das taxas é paga por referência multibanco, eu acho que é bastante simples dessa forma. E aí, o que acontece? Normalmente, a gente já no início do processo, a gente pede para o arquiteto, né, ou para o cliente, né, a planta de localização, nesse caso para o arquiteto, planta de localização, se a gente já tem aqui as plantas da arquitetura, se a gente tem o termo de responsabilidade da arquitetura, que é um elemento que eu acho que é essencial para a gente poder trabalhar. Também, normalmente, para a gente fazer o nosso termo, eu peço sim o termo de responsabilidade do arquiteto e os dados de faturação. E aí, o que acontece? Isso aqui, para nós, é importante para quê? Para eu não me esquecer das perguntas que eu tenho que fazer numa reunião. Então, olha, estabilidade, o que está pensado? Qual é o tipo de estrutura? Né, eu tenho aqui uma série de opções. Né, janelas, caixilharia, estou falando da térmica já, né? O que está pensado para janelas? Qual é o tipo de proteção? Né, qual é o tipo de caixilharia? Qual é a cor da caixilharia? Tudo que eu puder ter, eu vou escrever aqui. Tá bem? E é verdade, sim, que as janelas, a cor da janela, muitas vezes está no projeto. Mas para mim, se eu tiver acesso direto ao cliente, é importante a gente conversar. Por quê? Porque nesse momento, por causa do Simplex, eu tenho muitos processos que entram em comunicação prévia. Ou seja, a arquitetura e a engenharia entram juntos. Então, essa arquitetura ainda não entrou na Câmara. E aí, o que pode acontecer? Às vezes o cliente está com dúvida e muda a opção, enfim. E aí, o que acontece quando a gente tem a reunião são coisas que nós perguntamos, tá bem? Perguntamos ou vemos no projeto e passamos aqui para checklist, tá certo? Gás, se vai ter sim ou não? Águas, qual é o tipo de equipamento, né? Eu tenho uma série aqui de opções. Qual é o tipo de equipamento? Se eu colocar aqui, olha, bomba de calor, vai me aparecer aqui outras opções, entende? Porque isso é super importante. É claro que, no meio disso tudo, essa checklist tem aqui o descritivo, mas eu acabo por utilizar ela também para fazer um print screen dos próprios levantamentos da arquitetura que a gente faça. Imagina que eu faço uma reabilitação, eu preciso ir no local, né, e eu escrevo em cima da planta. Ultimamente eu já faço isso no próprio computador, eu tenho aqui uma canetinha, eu escrevo por cima. Não tem ainda um computador que faça isso, não tem problema. Faz no papel, faz as anotações, digitaliza e coloca na pasta do processo. Eu ainda acho melhor do que isso tudo fazer um print da imagem e colocar aqui na checklist tudo que os meus colegas da minha equipe precisam de ver. Imagina que eu tenha um pedido muito específico de um cliente. Imagina que eu tenho um arquiteto, ainda não me enviou o projeto com a localização dos equipamentos, mas imagina que em reunião a gente decidiu isso. O cliente tem muita pressa, eu não consigo esperar muitas coisas, né? Esperar que o arquiteto desenvolva o projeto dele com os equipamentos, de repente é algo que pode ser ligeiro aqui da nossa parte. Então, print screen com a localização toda, tudo definido com o arquiteto, como é lógico, eu coloco aqui a imagem aqui do lado da nossa checklist e toda a gente tem acesso a essa informação, tá bem? Ventilação, que é uma questão muito importante, também temos aqui algumas opções, climatização também, mas entende? O fato de existir essa checklist faz com que, primeiro, que eu consiga ter uma noção das perguntas todas sem falhar nenhuma, daquilo que eu preciso falar com o cliente ou com o arquiteto. Ponto número dois, que eu consiga reunir a informação toda num sítio próprio e num sítio único, em que toda a equipe tem acesso à mesma informação. Porque tem coisa pior do que um projeto em que uma pessoa acha uma coisa e outra pessoa acha outra coisa, e não bate certo. E às vezes isso acontece. Imagina que eu tenho lá no projeto de arquitetura, que foi licenciado há imenso tempo, um painel solar. Mas eu tive reunião com o cliente, e o cliente diz que não, Flávio, eu andei estudando a possibilidade de não ter o painel solar, eu prefiro ter a bomba de calor. O arquiteto, nesse momento, já está ciente que vai ser bomba de calor. E imagina que eu não tenho essa checklist. O que pode acontecer? Pode acontecer do teu colega que vai fazer o projeto de águas fazer com painel solar. Né? E pode acontecer do colega que faz o AVAC, leu a checklist e vai fazer com bomba de calor. Então, no fim das contas, alguém vai fazer um retrabalho. Nesse caso aqui vai ser o colega das águas. Tá bem? Então, checklist é algo que nos ajuda imenso. E tem, seja nós que estamos a gerir o processo, seja todos os intervenientes do próprio processo. Quando a gente fala aqui de clientes, quando a gente fala aqui de trabalho, do nosso trabalho projeto, tem dois pontos aqui que são muito, muito cruciais, que é tentarmos não ter tanto retrabalho. E nesse caso, quanto mais fechada a checklist e a informação que você tenha, dificilmente isso vai acontecer. E o ponto número dois é a questão de atraso, que é a tal gestão do tempo que a gente falou anteriormente. E mesmo que vocês tenham, gente, isso acontece tantas vezes, e mesmo que eu tenha o cliente com muita pressa, mesmo que eu tenha o arquiteto com muita pressa, se vocês não tiverem o projeto fechado da arquitetura, acho que não vale a pena começar. Eu tenho falado isso constantemente em reuniões, eu passo aqui essa informação para vocês porque eu acho que pode ser importante. Quando eu me sento com um arquiteto que está fazendo o projeto de licenciamento, né, e ele diz assim, mas eu ainda não recebi o ofício da Câmara, eu falo sempre para o cliente, vamos esperar. Vamos esperar nem que seja uma primeira notificação em que a gente tenha certeza absoluta de que a arquitetura vai ser essa. Porque não tem nada mais frustrante para o cliente e para nós. A gente tem um processo todo feito, fechado, e de repente vem a Câmara Municipal, gente. E tem notificações que mudam a arquitetura com um impacto tão grande que isso pode pegar o teu projeto todo e deitar no lixo. Simples assim. Uma outra coisa que eu posso falar para você também que nós fazemos aqui na empresa sempre é quando a gente faz um projeto de estruturas, eu posso estar falando de um projeto só para a Câmara, eu posso estar falando de um projeto de execução também. Existe sempre o estudo prévio da estabilidade. A gente sempre desenvolve o estudo prévio da estabilidade e envia esse estudo prévio para o arquiteto para ele validar. Sempre. Em todos os processos. Isso pode ajudar muito que vocês não tenham entropias lá na frente. Então, a gente pega o projeto de estruturas, às vezes a gente pode pedir para o arquiteto fazer alguns ajustes, tá bem? Mas sempre enviamos para o arquiteto, sempre enviamos no sentido dele poder dar um feedback daqui do nosso trabalho, porque falando de estruturas, às vezes tem muito impacto na arquitetura, tá bem? Então, pode ser uma dica para você também. Agora eu quero falar para você a questão do cronograma. Afinal, como é que a gente faz a gestão do tempo? Como é que você deveria de fazer a gestão do tempo? Tá bem? E eu vou simplificar de uma maneira em que todos vocês possam ter acesso a essa informação. Eu ainda vou a gabinetes em que eu vejo aquele painel branco, cheio de processos que estão sendo feitos, né? Eu não sei de verdade como é que as pessoas conseguem se organizar assim. Quando eu falo da empresa, a gente já tá falando de algumas pessoas, é claro que a gente tem um programa de gestão de projeto e tudo mais, e eu tenho ali o calendário individual de cada pessoa da equipe. Nesse caso aqui específico, eu vou colocar aqui o exemplo para uma pessoa que está começando agora. Como é que eu faria isso no meu calendário, gente? Do telemóvel.
tá bem? Uma coisa simples, toda a gente tem acesso a isso, ok? Toda a gente tem acesso a essa informação. Mas como é que eu faria essa gestão no calendário de maneira que vocês façam igualzinho como eu faço dentro da empresa pro pessoal da equipe? Quando vocês têm um trabalho para fazer, e eu tenho aqui um projeto de águas e esgotos para fazer, e eu sei o tempo que eu vou demorar para fazer esse projeto de águas e esgotos. Então imagina que você tenha 2 dias, eu preciso de 2 dias inteiros para fazer esse projeto de águas, e eu preciso de 2 dias inteiros para fazer o projeto de esgotos. Eu iria na minha agenda, eu completaria esses 2 dias por inteiro. Aí você olha no calendário e vê que tem uma reunião. Ah, tem uma reunião aqui às 3 da tarde de amanhã com fulano de tal. Então, esse tempo tem que ser descontado do tempo de projeto que você tem. Então, como é que eu faria isso alocado ao seu calendário individual, tá bem? Do telemóvel. Eu completaria os dias. Ah, porque nessa semana, Flávia, eu tenho uma reunião com fulano, eu tenho que ir a uma obra, eu tenho... Então, você já entendeu que dessa semana, esses gaps de tempo que foram tirados, fez um dia. Se eu for somar 2 horas aqui, 3 horas ali, perdi um dia com isso, nessa semana inteira. O que que eu faria? Eu alocava o processo 001 da rua, da praceta, não sei das quantas, e eu fecharia a minha agenda completa para fazer o projeto de águas e esgotos desse processo. Por que isso? Porque se eu sei que essa semana eu tô completamente cheia, na semana que vem, eu sei que eu posso colocar um outro projeto. Ah, mas eu tô em vista aí fazer um projeto de estabilidade para uma moradia. E eu sei que eu demoro uma semana para fazer o projeto de estabilidade. E aí, na semana seguinte, você vai completar a semana inteira com aquele projeto de estabilidade. Entende? Eu tô falando para uma pessoa que é sozinha, que tá começando agora. Por que isso? Porque quando chegar na semana da estabilidade, aí você sabe, bom, eu vou perder mais esse tempo, menos esse tempo, então você vai acrescentando esse tempo que você vai perder das reuniões, das chamadas, do que for, na semana seguinte. Você vai começar a ter uma noção maior e melhor do tempo que você tem que dar para o cliente. E você começa a ter uma noção melhor do tempo que você tem de fato. Por isso é que mesmo que você saiba que na semana que vem você consegue fazer estabilidade, eu aconselho que você não dê o prazo da semana que vem. Dê sempre um tempo, entende? Porque tudo pode acontecer, né? Às vezes é um problema no computador, gente, às vezes é um problema pessoal, às vezes, entende? Você tem que ter aí uns dias de folga. Pra quê? Porque você tem que fazer o trabalho administrativo da Câmara, porque é uma série de elementos que podem correr mal, que podem atrasar, né? Normalmente atrasam. Nunca ajuda no nosso tempo, mas normalmente atrasam. Então, o calendário do telemóvel muitas vezes serve perfeitamente o propósito. E o melhor disso tudo que eu falei é você começar a ter a noção de quanto tempo realmente cada projeto precisa. Porque no início há muita confusão de qual é a minha verdadeira produtividade. Quando você começar a trancar a agenda para efetivamente fazer esse trabalho, você vai começar a ter uma noção maior do tempo real que você precisa para trabalhar. E voltando aqui ao assunto dos procedimentos, né? Você que tá começando aí sozinho pode achar que não precisa deles. Mas se eu tivesse lá atrás começado com eles, tudo era muito mais simples. E dando um exemplo clássico aqui de um procedimento que mesmo você sozinho vai precisar, por que não ter uma pasta dos layouts das memórias descritivas? De maneira que você tenha sempre onde buscar uma informação em que você depois complete essa informação. Por que não ter um layout em DWD, certo? De vários pormenores construtivos daquela especialidade específica. Por que não? E aí você tá criando procedimentos dentro de um projeto. À medida que os projetos vão ficando maiores, mais complicados, né? E que você vai demandar muito do seu tempo para fazer o trabalho, você já tem ali toda uma biblioteca feita com o procedimento. E é claro que essa questão de você começar a criar a biblioteca, eu sei que você pensa que hoje você tá sozinho, mas amanhã você pode não estar. E essa biblioteca vai servir também para essa pessoa nova que vai entrar na equipe ter acesso à mesma informação. Porque no fim das contas, quando eu te contrato para fazer um projeto, não me interessa se foi o João ou se foi a Maria que fez o projeto. No final das contas, quando eu recebi o projeto, eu quero ter a noção que foi a sua empresa que fez. Ou seja, não me importa quem é o técnico. O resultado final do projeto tem que ser o mesmo. Então, quando eu falo para você que mesmo sozinho, é importante você criar uma biblioteca com várias peças, vários formatos, as capas, né? Como é que você entrega um tempo de responsabilidade, tudo isso, se você tiver tudo armazenado em procedimento, no futuro próximo, quando você tiver um colega, vai ser importante para ele também. Vai ser mais simples de você ensinar essa parte. Vamos pro terceiro pilar. E esse terceiro pilar eu tenho que falar para vocês que muita gente acha que não precisa dominar os procedimentos camarários, que não precisa entender, principalmente aqui na parte da engenharia, né? Só joga essa responsabilidade toda no arquiteto. Mas isso, na verdade, você devia saber também. O que é um licenciamento, o que é uma comunicação prévia, quando é que você pode usar uma, quando é que você pode usar outra, para você poder também ajudar o cliente, para você também ter uma voz ativa dentro do processo. Isso é um ponto tão verdadeiro aqui na nossa área que eu vejo muita gente ser excelente técnico e não perceber nada da parte burocrática. E aí acaba por ser confuso até para quem gere o processo. Hoje em dia pode não ser você a pessoa que gere um processo completo, mas eu espero que daqui a uns tempos seja você sim, a pessoa lá da frente que está gerindo o cliente, que está gerindo todo o resto da equipe técnica. E se assim for, é importante que você traga conhecimento e clareza. É importante que você traga essa certeza do que está acontecendo. Eu nesse momento posso te dizer que na maior parte das reuniões e projetos que a gente tem, sim, eu me sinto com o cliente e a gente faz parte da decisão. Nós fazemos parte do processo. Eu aconselho sim o cliente, muitas vezes em debate com o próprio arquiteto, né? Poxa, qual vai ser a melhor forma de abordar isso na Câmara? Porque apesar do Simplex fixar algumas opções, né, existe aqui um pedido de informação prévia que passou a ser uma terceira opção, digamos assim. Então é importante eu entender como é que funciona isso. Como é que eu vou aconselhar um cliente? Né? Como é que eu vou sentar com o arquiteto e a gente tomar uma decisão? Porque duas cabeças pensam melhor do que uma sempre, tá bem? Então você que trabalha em projeto, não se cinja, porque eu sou um bom projetista que eu sei mencionar. Mas é importante que se você quer crescer mesmo, você tem que saber como é que isso funciona. Você tem que saber como lidar com a Câmara Municipal, como lidar com o serviço municipalizado, né? Como é que eu vou fazer? Porque cada Câmara é um país. Eu brinco muito com isso, mas é uma realidade. Cada Câmara tem um procedimento próprio. Quanto mais você souber, menos tempo você vai perder com certas coisas. E menos notificações você vai receber também. E já é muito difícil trabalhar com câmaras municipais que têm a parte administrativa diferente umas das outras. Já é muito complicado, né? O que eu aconselho aqui, o que nós também utilizamos é, muitas vezes as câmaras têm aí um PDF com toda a nomenclatura, porque até a nomenclatura dos ficheiros são diferentes. Se você ainda não chegou nessa fase, gente, essa às vezes é a parte mais difícil aqui do trabalho. É nós entendermos como é que funciona cada uma das câmaras. Eu já tive reunião em várias delas. Tem umas, claro, que a gente já sabe pra frente pra trás, porque a gente já trabalha muito com essa câmara. Mas se mudou a Câmara Municipal para um outro lugar que a gente nunca trabalhou, a primeira coisa que a gente faz é entrar em contato com a Câmara, ir no site, tentar entender como é que se entrega. É ainda em papel, é em digital, né? Em PDF assinado. Eu preciso entregar as peças desenhadas em PDF assinado. Mas isso tudo pra dizer que já é complicado o suficiente, né? A gente tem que ligar pra Câmara, a gente tem que saber um pouco mais. Você não saber a parte da burocracia vai complicar ainda mais. E eu sei por quê, porque eu tenho pessoas na minha equipe que detestam fazer essa parte. Aí, olha, agora eu vou ter que fazer aqui, né, os PDFs, os nomes, as nomenclaturas. Mas entende, isso aqui faz parte do nosso trabalho também. Por isso, escreve aí no papelzinho que é o seguinte: não adianta você ser um excelente técnico se você não sabe quais são as regras do jogo, né? Não adianta você ser um excelente técnico, ter uma produtividade brutalíssima e depois não entender como é que aquela câmara funciona, como é que você deve entregar os elementos. Porque uma coisa eu posso dizer, às vezes nem os projetos são os mesmos para diferentes câmaras municipais. Se eu estiver falando de um projeto de reabilitação, então, eu posso ter projetos diferentes, em que uma câmara me peça uma especialidade e outra câmara me peça outras especialidades. Então fica muito atento a essa questão da burocracia, essa questão do procedimento camarário, sim, faz parte do nosso trabalho. Vamos agora pro quarto pilar, que é, gente, parcerias estratégicas, né? Quando a gente fala em parceria estratégica, você pode aí pensar logo no arquiteto, como se fosse sempre o arquiteto parceiro estratégico. Sim, é uma realidade, mas não é só o arquiteto. Eu posso te dizer que eu tenho parceiros que são grandes investidores e eles contam sempre conosco. São muitas vezes clientes em que ele traz o arquiteto para o processo e ele sempre nos contacta para fazer a parte das especialidades. A grande vantagem de você fazer uma parceria estratégica com um grande investidor é que ele te dá a possibilidade de você fazer um 2 em
nenhum. Que é você passa a trabalhar com esse investidor, que é um parceiro que vai estar sempre contando contigo, mas ele também te traz o arquiteto, que também pode ser uma porta aberta para uma nova parceria estratégica. De repente, esse investidor, quando ele traz o arquiteto, quando ele traz você para o processo, ele está fazendo uma sinergia de três, na verdade. É um investidor que ele passa a ser um parceiro interessante para você, e ele pode trazer um arquiteto que vocês, de repente, comecem a trabalhar de maneira tão eficaz e tão efetiva que o arquiteto passe a contar contigo para trabalhos futuros. Isso é algo que já aconteceu conosco e acontece o tempo inteiro. Então, eu, de fato, apostaria nesses dois parceiros estratégicos. O cliente final da sua casa própria, ele é um cliente super interessante. Mas entende? Ele é um cliente de um projeto único. Ele até pode te recomendar para outras pessoas, mas entende? Ele normalmente é um cliente de um projeto único porque ele está fazendo a sua casa própria. Provavelmente ele não vai construir mais nada a seguir. Agora, o grande investidor, o pequeno investidor é interessante porque no futuro ele vai se tornar um grande investidor, esperamos nós. E então, se ele contar contigo desde o início, também pode ser interessante, tá? Mas abram as vossas mentes, porque parceria estratégica, gente, traz aí uma previsibilidade, traz um conforto e uma paz de espírito enorme para tua equipe, de forma que você possa ir crescendo a equipe sabendo de verdade qual é o trabalho, qual é a cadência de trabalho que você vai ter no futuro. Não tem nada melhor do que para uma empresa, para uma pequena empresa, mesmo você sendo duas pessoas, né, ter essa previsibilidade do trabalho que você vai ter no futuro próximo. Falando ainda em parceria estratégica, e nesse caso, eu antes falei de uma parceria estratégica de lá para cá, em que essa pessoa nos traga o trabalho. Mas existe também a parceria estratégica daqui para lá, que é quando eu preciso de um parceiro que faça uma especialidade que eu não faço. E aí existe uma palavra muito importante, pelo menos na minha vida enquanto profissional, enquanto gestora de um gabinete de projetos também, que se chama fidelização. Tem coisa maior que eu detesto do que trabalhar por preço, certo? Então eu também não gosto de fazer isso com os meus colegas. Então normalmente como é que a minha equipe trabalha, a gente trabalha sempre com o mesmo parceiro. Eu não trabalho dessa forma. Ah, eu recebi uma proposta, olha, eu vou consultar 10 pessoas. Gente, isso não me traz nenhum tipo de conforto em lado nenhum. Ele pode até me trazer um valor menor de trabalho pra gente. Mas de fato, olha, eu não consigo controlar o tempo. Eu não consigo controlar se o trabalho está sendo feito com qualidade. Eu não consigo que essa pessoa esteja com essa disponibilidade toda. Por quê? Porque não trabalha exclusivo pra nós. Aliás, eu nem pretendo que esse parceiro seja exclusivo, não é isso. Mas se eu tiver um parceiro que ele é fiel a nós e nós a ele, toda vez que a gente pedir um trabalho, ele vai dar prioridade ao nosso trabalho. Por quê? Porque a gente dá uma cadência de trabalho interessante pra ele, entende? Nós somos uns parceiros fiéis a ele também. A gente paga direitinho, a gente contrata direitinho, todos os trabalhos que a gente recebe, passamos pra esse parceiro. Eu prefiro trabalhar assim. Tem sido muito bom a gente trabalhar assim. O que é difícil aqui é você encontrar esse parceiro. Esse cara que seja realmente bom, tá bem? Esse cara, essa engenheira que seja realmente boa. Você fala assim, não, realmente eu tenho que apostar minhas fichas aqui. Porque nem tudo tem que ser a base do preço, entende? Se eu tô falando pra vocês de estrategicamente o crescimento é pra todos. É pra minha equipe e é pros meus parceiros do qual eu vou passar trabalho também. Então, a minha visão aqui de jogo de parceria estratégica é exatamente essa. Eu encontrar um parceiro que vai fazer as especialidades que a gente não faça e que eu consiga ver no trabalho dele a mesma qualidade que a gente entrega. E que a gente tenha uma boa comunicação. Porque no fim das contas, eu posso ter o meu cliente também e dizer assim, Flávio, vou ver aqui uma alteração. E não pode existir nenhum tipo de entropia entre mim e o parceiro nesse sentido de fazer as alterações. Olha, atenção que o cliente afinal quer aquilo ali, como é que é? Não, Flávio, tá tudo certo, resolva aqui. Atenção, tô falando uma coisa pequenina, tá? A gente não tá falando de mudar um sistema de implementação de A pra B, não é isso. Mas às vezes a gente pode ter uma pequena alteração. Então eu preciso que esse parceiro, no mínimo, trabalhe como a gente trabalha. E eu preciso que esse parceiro, no mínimo, esteja com a mesma disponibilidade do que a gente tem no processo. Tá bem? Então, quando eu falo em parceria estratégica, eu tô falando daqui pra lá e tô falando de lá pra cá. Isso tudo é pra dizer que o quarto pilar, escreve aí no papel, gente, a parceria estratégica, ela não é só sobre dividir o trabalho. Não é isso, tá bem? Parceria estratégica é sobre construir um fluxo constante de trabalho. É sobre construir relacionamentos. Relacionamentos com aquele parceiro, com aquele cliente, relacionamento é tudo. E se você tem uma comunicação fácil e simples, esse relacionamento vai ser duradouro. Entende? Então, e se aquele arquiteto cresce, você cresce. E se você crescer, os seus parceiros crescem. E por aí vai. Não pode ser só pra você. Então, quando as pessoas começam a trabalhar em projeto, começam a precisar de colegas, normalmente ele vai pelo preço. Não faça isso. Assim que você sinta que realmente tem um colega que você pode contar, a gente fixa. Entende? Todos os trabalhos que eu tiver, posso contar contigo, olha, então vamos fazer aqui um business. Por quê? Porque às vezes tem clientes que querem cobrar mais barato e eu consigo ter com esse parceiro e falar assim, olha, atenção que aqui eu vou ter que fazer um 10% de desconto, tá bem? Tem algum problema pra você? Não, tá tudo certo. Olha, mas no próximo projeto eu posso olhar, olha, atenção que aqui a gente pode cobrar mais 15%. Então cobra aí também. Parceria é assim, tá bem? Coleguismo, tá certo? É pra você e é pra ele também. Por último, eu vou falar do quinto pilar, que é aquele que você tá trabalhando sozinho ainda, se calhar você ainda não percebeu. Mas é importante que você tenha um modelo financeiro bem estruturado. É importante que você tenha uma noção de quanto você de fato fatura mensalmente, de quanto de fato são os teus gastos, de quanto é que tá sobrando desse fluxo de trabalho que você tem. Será que tá sobrando o suficiente pra eu investir mais à frente? Será que tá sobrando o suficiente pra eu, de repente, eu posso abrir um escritório? Né? Ah, você já tem um escritório, será que eu consigo contratar mais uma pessoa que eu tô precisando? Eu já tô trabalhando X horas por dia, não tá dando? Né? Então, a gente tem um modelo financeiro bem estruturado. Desde o início, então, é maravilhoso. Faz toda a diferença. E agora, trazendo pra trás disso tudo, né? Quando a gente começa a trabalhar em projeto, a gente mal sabe quanto é que vale o projeto, né? Quanto é que eu vou cobrar, né? E entramos naquela rodinha da aula 1 que eu falei pra você, que é o fato de você nem saber quanto é que cobra, você cobra pouco e gastar muito tempo fazendo aquele projeto. Então, financeiramente, ele acaba por não ser viável. Eu já tive pessoas me dizendo, não, trabalhar em projeto, mas é porque a pessoa não entende como é que o business funciona e como é que ele pode realmente fazer pra alavancar. Mas falando aqui pra você, é muito importante que você tenha a noção de no mês quanto de trabalho você consegue fazer e quanto é que esse trabalho se traduz no financeiro. Que é pra você ter uma noção real do financeiro que você tem. Nem sempre o que você faturou no mês passado reflete aquilo que você produziu. Porque você sabe, tanto quanto eu, que infelizmente ainda existe aqui uns diazinhos, desde o dia da entrega até o dia da faturação, ou até o dia que você passa o recibo. Por isso, para que você comece a entender as coisas, eu vou falar aquilo que a gente faz desde o início, né? Desde o início que eu tenho essa noção e mesmo hoje, com uma estrutura maior, eu sei exatamente quanto é que a gente custa mensalmente. Então, a base de tudo é você pensar quanto é que você custa mensalmente, né? Quanto é que você precisa mensalmente de produzir. Porque, entende? Nem tudo é só sobre trabalhar mais. Às vezes você pode estar orçamentando errado, por exemplo. E quando você é sozinho ainda tem um problema maior, porque muitas vezes você é recibo verde, muitas vezes você ainda não tem realmente uma empresa, ou seja, você não tem uma conta da empresa no banco separada da tua conta pessoal. E aí você mistura o teu próprio dinheiro com o dinheiro da empresa. E aí o que acontece muitas vezes? Se você consegue orçamentar projetos maiores, aquilo vira o teu salário por inteiro. Então nunca sobra pra você reinvestir nessa atividade. E então, se você entra nesse ciclo, eu tenho que te informar que dificilmente você vai crescer. Dificilmente você vai ter um espaço para trabalhar, dificilmente você vai evoluir enquanto profissional de projeto para ter o teu próprio gabinete, tá? É muito importante que você perceba os custos inerentes da tua atividade, como é lógico, mas também que você perceba que é importante que você tenha uma porcentagem alocada a um futuro investimento na empresa. Entende? Isso serve pro resto da vida, tá? Se você já tiver uma empresa hoje em dia e vocês são 3 profissionais, imagina você mais 2, é importante que você tenha uma porcentagem de tudo que você produz, né? Do teu fluxo de caixa, do teu lucro, que você entender, uma porcentagemzinha para você voltar a investir na empresa. Por quê? Porque se o negócio cresce, você vai precisar de um software melhor, você vai precisar de um computador que deixa de funcionar, você vai precisar de um escritório maior, vai precisar de contratar alguém. Esse financeiro pro reinvestimento é o que faz a gente crescer. E o maior erro muitas vezes de quem tá começando, para além de misturar os dinheiros todos, é não entender que isso aqui é uma atividade profissional e que você tem que tratar ele como negócio desde o início. Como você faz nas horas extras, é tratado como se fosse, não é algo que eu faça mais. Então você acaba por não dar o devido valor à atividade, entende? Trate os projetos que você está começando a fazer agora como um negócio desde o início. Por que não pensar nisso como um negócio desde o início? Né? Se o objetivo é crescer, gente, se o objetivo só pode ser, né? Na minha visão hoje em dia, eu tenho que dizer pra você, o meu objetivo só pode ser crescer. Porque pra mim só existem duas opções, ou a gente cresce ou a empresa morre. E eu acho que é isso que você tem que transmitir aí pra tua mentalidade também. Então, de forma a você crescer, você tem que levar seriedade nesse trabalho desde o início. Você tem que se apresentar para um cliente de forma profissional desde o início. Mesmo não tendo escritório, mesmo não tendo uma sala de reuniões, não importa, ok? Trate do seu trabalho com toda a seriedade do mundo desde o início. Faz diferença. E claro, ter todo um controle financeiro daquilo que está acontecendo. É importante você saber quais são os custos fixos desse negócio, esse pequeno negócio que seja. É importante você saber quais são os custos variados desse pequeno negócio. É importante você saber para onde está indo o dinheiro. É importante você saber se está cobrando devidamente, se os clientes estão pagando na altura certa. Então todo esse controle ele tem que existir desde o início, tá bem? Por quê? Porque à medida que você for evoluindo, você vai ter mais trabalho, você vai ter menos tempo para estar em cima dessa parte. Então se você tiver um fluxo
fluxo de informação já anotada, de uma certa forma visual, que você consiga entender como é que funciona, melhor. Lá na frente, quando você tiver menos tempo, você vai ter sempre a clareza de quanto é que entra, de quanto é que sai, de quanto é que você precisa de fato. Porque um erro grande que eu cometia lá atrás, quando eu não tinha muito controle financeiro, é tomar decisões na intuição. Eu não quero isso pra você. Tomar uma decisão de contratar, de mudar de espaço, de alugar um espaço na intuição de que vai dar certo, é um erro tremendo. Hoje em dia, mesmo a empresa estando também que tá, mesmo, gente, tá tudo dando certo? Tá dando certo, porque hoje em dia eu tenho clareza no controle de tudo que tá acontecendo. Então, eu sei exatamente a hora de tudo. Então, tomar essas decisões segura de que eu tô tomando a decisão certa. Pelo menos pelos números que eu vejo nesse momento. A gente tem até o final do ano uma previsibilidade enorme no trabalho. Então, até o final do ano eu tô descansada. Eu nem preciso nesse momento procurar trabalho, de tão previsível que é tudo que tá acontecendo e como é que a gente tem controle das coisas. Também, então, isso aqui traz uma paz, uma segurança no negócio enorme. Entende? Eu não preciso ficar aqui correndo atrás o tempo inteiro. Porque a gente implementou todo um método de como é que você deve gerir tudo dentro do projeto. Vou até falar aqui uma coisa à parte, que é, eu costumo falar pro meu filho uma coisa que eu digo pra ele assim, qual é o teu superpoder, né? Vou falar aqui no meu caso, meu superpoder é saber fazer projetos de estruturas, eu acho um mega superpoder. Assim como eu sei falar inglês, então eu acho que é um mega superpoder. Como é lógico, se eu soubesse falar chinês, então era maravilhoso, mas pronto, não vamos aí. Agora, quando eu falo das crianças, eu falo pro Diego, qual é o teu superpoder, né? Porque ele é um miúdo que tem muita facilidade em programação, por exemplo, então eu acho que é um superpoder pra ele. E ele se sente valorizado em relação a isso. E aí eu pergunto pra você, por que você não trata daquilo que você sabe como um superpoder? Você que sabe fazer isso. Nem toda a gente sabe fazer isso. Eu não faço segurança contra incêndio, por exemplo. É uma especialidade que eu, a partir do momento que mudou a lei, eu deixei de fazer. Mas eu, quando olho pra uma pessoa que percebe assunto, eu falo assim, cara, uau, essa pessoa sabe muito dessa lei, porque é muito confusa. A segurança contra incêndio é uma especialidade completamente à parte. Entende? Então é o superpoder dessa pessoa. Se você começar a pensar assim, de repente alguma coisa muda na tua mente e entender o quanto você tem que dar valor àquilo que você sabe. E o quanto aquilo que você sabe não é o que toda a gente sabe. E quanto mais especialista, quanto mais dedicado você for, cara, melhor você vai ser. Então a gente tem que valorizar sim a nossa profissão. Também a gente tem que valorizar aquilo que a gente faz. Então, recapitulando aqui, o quinto pilar é o seguinte, gente. Sem um modelo financeiro organizado, você fica sempre à mercê da sorte. Eu não quero que você fique à mercê da sorte. Eu quero que você tenha total controle sobre aquilo que está acontecendo, tá bem? Por quê? Porque isso mudou a minha vida. Na verdade, isso mudou a parada de engenharia por completo, a partir do momento que eu realmente tive controle sobre tudo. Agora que você já percebeu que o modelo financeiro pode trazer aí de benefício pro teu pequenino negócio, pro teu grande negócio, não sei em que fase que você tá, né? Tudo isso que eu mostrei pra você aqui é aquilo que a gente foi implementando dentro da empresa, é aquilo que eu fui implementando na prática no gabinete, e eu tô mostrando apenas aquilo que funcionou, tá bem? Algumas coisas não funcionaram, eu sou muito de teste, eu sou muito de arriscar, é o meu perfil enquanto profissional, então eu sei exatamente aquilo que não funcionou, eu tô trazendo exatamente aquilo que funciona. A gente já tá se aproximando aqui do final da aula, né? Então vamos recapitular aquilo que a gente falou na aula de hoje. Antes de mais, e primeiro de tudo, sim, é um erro você só trabalhar com projetos de licenciamento. Aconselho vivamente vocês começarem a explorar aí o projeto de execução, porque isso aí vai fazer com que você, pro mesmo cliente, você entregue mais, entregue melhor trabalho, né? O projeto de execução é exatamente uma via, que é uma ida sem volta. Eu falo muitas vezes isso, porque a partir do momento que você começar a trabalhar um projeto de detalhamento para obra, você vai querer fazer outra coisa, e os clientes vão ver em você um profissional de gabarito, entende? Que é aquilo que a gente quer de fato, né? Que o cliente olha pra nós e que conte conosco. Ah, você é minha equipe técnica, Flávia, olha, então eu quero que você me dê uma solução assim, a gente dá a solução, e ele olha e fala assim, boa. É isso que a gente quer, mais nada, né? E que realmente o projeto de execução resolve aqui os problemas antes deles acontecerem. No fim das contas, o projeto de execução, ele é um facilitador de quem vai trabalhar na obra seguinte. Não vai ter que pensar muito, né? Tá ali tudo detalhado, é isso que a gente pretende, é isso que o empreiteiro quer também, no fim das contas, e o cliente também. Depois a gente falou sobre organização e estruturação de processo. Como é que você consegue aí fazer a gestão de todo o trabalho, né? Como é que você tem alocado toda a informação? Como é que você poderia ser mais eficiente dentro do gabinete? Como é que você deveria de abordar o cliente? Quais são as perguntas certas? Que não tem nada melhor do que você fazer as perguntas certas, né? Pra você ter as respostas corretas e por aí vai. A questão da checklist que eu abri, para que você veja de fato aquilo que a gente apresenta, é exatamente a checklist que eu utilizo diariamente também no trabalho, e que você tenha aí uma organização em que o trabalho flua de fato, em que você não precisa toda hora estar recebendo chamada de alguém perguntando, mas é assim, mas vai ter capoto, mas vai ter, qual é a solução? É muito chato isso, você vai perder muito tempo fazendo isso. Então, alocar toda a informação de uma reunião dentro de uma checklist é ouro, ok? Outro ponto que a gente falou aqui foi sobre você tem que dominar os processos camarários. Não esquece disso, coloca aí no papelzinho, também estudar os procedimentos camarários, saber sobre procedimentos camarários, também tem que entender sim qual é a diferença de uma coisa para outra. O cliente está dependendo de você também para saber de algumas coisas. Se não depende hoje, lá no futuro, a gente garantidamente é isso que você quer fazer parte do processo, tem que saber como é que funciona, tá? E se habituar, claro, a parte do procedimento da própria câmara, que eu sei que é difícil, eu sei que é chato, a parte da burocracia é a parte mais chata do trabalho, pelo menos na minha visão, mas ela faz parte, né? Eu não tenho como trabalhar e entregar um trabalho sem passar por ela. Então é importante que você saiba muito sobre o procedimento camarário. Falei ainda sobre as parcerias estratégicas, e já falei que essa parceria estratégica pode ser de uma pessoa que nos traz o trabalho e pode ser para uma pessoa que a gente vai passar o trabalho. Fidelização é a palavra de ordem. Escreve aí no papel, fidelização, seja de que forma for, seja de quem traz o trabalho, seja para quem você vai passar o trabalho. Também, fidelização traz uma segurança para todos, que é fantástica. E por último, eu falei de vocês terem o controle financeiro daquilo que está acontecendo, tá? Assim como você deveria ter o controle financeiro aí do que se passa na sua casa também. Então, quando a gente começa a ter o controle financeiro do pequeno negócio, do nosso negócio, a gente começa a ampliar esse controle financeiro para todo o resto. E isso traz, de fato, uma tranquilidade a tomar decisões que já não precisa de uma intuição, já não precisa do eu acho que dentro do negócio ele é muito perigoso. Então, essa questão aqui do modelo financeiro, vocês pensarem no modelo financeiro, vocês terem ali abertamente os KPIs da empresa, né, que são os tais indicadores de desempenho, faz muita diferença. Na minha vida fez muita diferença. Na vida de todos nós, né, lá do gabinete fez toda a diferença. Por quê? Porque a gente toma as decisões sabendo que podemos tomar, bem diferente. E na próxima aula, né? Na terceira aula, eu vou trazer um conteúdo ainda mais incrível do que essas duas primeiras. Não pode perder a terceira aula também. A terceira aula vai ser assim, só o ex-libris disso tudo que eu expliquei até aqui. Nessa terceira aula, eu vou te mostrar exatamente como é que você deve orçamentar corretamente o trabalho. Como é que você deve orçamentar corretamente o projeto, de maneira que o cliente de verdade, gente, que ele te pague pelo valor justo do teu trabalho. E também vou te mostrar aqui o passo a passo de como você deve fazer para estruturar o teu gabinete, né, para você ter processos mais eficientes, atrair os clientes certos, né, que é aquilo que a gente quer de fato, e finalmente começar a viver aí de projeto com previsibilidade e estabilidade. Mas antes de você ir embora, gente, dessa aula, eu vou pedir aqui dois favores. Antes de mais, eu quero que você deixe aqui um like aqui embaixo, porque eu preciso que o YouTube entenda como é relevante esse conteúdo, como ele é importante, e ele possa distribuir para mais pessoas que queiram saber um pouco mais assim como você. O outro favor que eu vou pedir é escreve aqui embaixo, comenta aqui embaixo no que essa aula te ajudou, se foi realmente importante saber esses 5 pilares que eu trouxe aqui, né? Qual foi a parte mais importante do conteúdo que eu trouxe? Eu te vejo na próxima aula, gente. Terceiro aulão, vem aí. Beijo grande pra vocês, até a próxima aula.